Olá, tudo bem? Meu nome é Leonardo. Estamos aqui para mais uma palavra do Senhor para a vida de vocês neste começo de semana. Amém? Eu quero dizer que eu estou muito feliz em estar aqui com vocês e peço desculpa por um tempo aí de afastamento, né? Esperamos aquilo, né, que Deus ele quer falar nos nossos corações. Por isso não podemos nos lançar com a força dos nossos próprios braços, né, com o nosso próprio entendimento, mas com aquilo que Deus ele coloca em nossos corações, né, com aquilo que Deus ele coloca em nossa mente. Então estamos aqui de volta para trazer uma palavra maravilhosa do Senhor para a vida de vocês. E eu estou aqui para falar hoje sobre o temor a Deus é a obediência à voz dele. Amém? A confiança em Deus é gerada através da obediência na sua voz. E vamos falar de uma pessoa que viveu essa confiança em Deus. De uma pessoa que viveu essa confiança em Deus. Que decidiu andar no Deus que ele criou, no Deus que nós cremos, num Deus que é provedor, num Deus que guerreia pelas nossas batalhas, né, a todo momento. Esse Deus é Jeová Jireh, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Jeová Adonai, Jeová Nissi. Tudo isso se forma somente em Deus, no nosso Criador. E tudo isso é o que o nosso Deus faz. Ele é cura, Ele é provisão, Ele é a justiça, Ele é a bandeira. Deus deve ser tudo aquilo que necessitamos em nossas vidas. Amém? Então, eu quero falar sobre um homem chamado Josafá, o rei ao qual obedeceu a voz do Senhor, como Davi. Amém? O rei de Judá. O tema da leitura no versículo 20 que vamos ler é: Deus concede a vitória a Josafá sobre os seus inimigos. Eu não vou ler tudo para vocês, senão esse vídeo vai ficar muito longo, né? Então vamos falar do principal objetivo, né, de Josafá para Deus. Vamos ler a partir do versículo 12, né? Sobre a oração de Josafá e do seu povo a Deus, e sobre a resposta de Deus para o seu povo, né? Ah, nosso Deus, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão fixos em ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Amém? Então, quando o rei Josafá se inclinou e passou a falar com Deus, passou a ter aquela intimidade com Deus, quando via que estava cercado por inimigos, né, contra o seu reino ali, o Espírito do Senhor veio sobre todos aqueles que estavam ao redor dele. Porque a necessidade do rei Josafá era a necessidade do seu povo. E Josafá, por ele ser um rei, ele não era somente um rei, mas ele era um líder ali, né? O povo ouviu a voz do seu líder, né? O povo ouviu a voz de um líder que era íntegro a Deus, né? Então, a palavra vai dizer que depois das mulheres, crianças e filhos terem se colocado em pé perante o Senhor, como Josafá fez, no versículo 14, a palavra do Senhor vai dizer assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos a todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém,
tu e o rei Josafá, assim, tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é nossa, a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amém? Ou seja, olha o que o Espírito Santo de Deus disse através de Jaziel. Deem ouvidos ao que Deus quer falar a vós. Amém? Por quê? Porque o Espírito Santo sabia que havia um temor no coração de Josafá, no coração do povo. E Deus convida a Josafá e ao seu povo a ouvir o que ele tinha a falar para o seu povo, para a sua congregação e para o rei. E ele fala assim: não tema, porque essa batalha é minha. Não tema pela grande multidão que virá contra você, porque essa batalha não é sua, mas eu lutarei por você. Amém? Então, nós vemos que no versículo 16, Deus lhe dá a estratégia ali, né, para o que o rei e o seu povo teria que fazer, né? Deus ele abre caminhos para o seu povo quando o povo está temente e confiante no Senhor, né? Ali a estratégia está escrita assim: amanhã vocês descerão contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim do vale diante do deserto de Jeruel. Ou seja, então uma intimidade, ela abre portas. Josafá tinha uma intimidade com Deus, e Deus abria as portas para Josafá. As portas que Deus abria para Josafá eram portas de prosperidade, eram portas de refúgio, eram portas, né, de escudo ali, aonde Deus o protegia todo o tempo contra os seus inimigos, né? E Deus ele fazia com que Josafá prosperasse tanto na sua sabedoria quanto na sua visão com Deus, porque Josafá tinha intimidade com Deus. Amém? Então tenha intimidade com Deus, e o temor não vai fazer parte da sua vida, o temor sobre este mundo, mas sim o temor a Deus, um temor que vai trazer intimidade, que vai trazer a necessidade de Deus cada vez mais e mais sobre você. Amém? Então vamos continuar na história. Deus ele relembra mais uma vez o seu povo para fortalecer e capacitar a Josafá. Nesta batalha, vocês não vão ter que pelejar. Postai-vos, ficai-vos parados e veja a salvação do Senhor para convosco, ó Judá, ó Jerusalém. Não temam, nem vos assusteis. Amanhã vocês sairão ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém? Ou seja, Deus ali ele convida o seu povo a se postrar à batalha, né? A se vestir com suas vestes e a sair para a guerra, mas eles não sairiam a lutar com as suas próprias mãos, com as suas próprias forças, mas sim na força do Senhor. Amém? Então, vamos para o versículo 18, onde nós vemos mais um significado da intimidade de Josafá com Deus. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Ou seja, a partir do momento em que Josafá se inclinou ao Senhor, né, todo o povo ali que o buscava junto, né, que saía a peleja junto, se inclinou junto com Josafá, né, se lançou ao Senhor, né, se lançou em terra, colocou a boca no chão, né, e começou a adorar o Senhor. A palavra vai dizer assim, né, se lançaram ao Senhor, adorando ao Senhor. Olha que palavra maravilhosa. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Então os levitas ali, né, adoraram a Deus, né, louvavam a Deus com grande voz, né, com uma grande voz onde atraía
a presença de Deus. Ou seja, a presença de Deus é atraída quando nós adoramos ao Senhor em minhas guerras, em minhas batalhas. Quando nós reconhecemos que o Senhor é o dono da batalha, mesmo nos dias bons e nos dias maus. Deus, ele deve ser reconhecido como o único e suficiente das nossas vidas. Amém? Então, Deus, ele vendo isso, né? Vamos agora para o versículo 21. Não, vamos para o versículo 20, né? E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, creiam no Senhor, vosso Deus, e vocês estarão seguros. Creia também nos profetas e prosperarão. Amém? Meus irmãos, o povo ali via, né, que já estavam perto da batalha, né? E ali o povo, depois de adorar o Senhor, o rei, depois de adorar o Senhor, depois de se inclinar ao Senhor, podemos nos aprofundar nessa história, vendo que o rei já cheio do Espírito Santo ali, o rei já cheio da presença de Deus ali, já confiante, né? E o rei disse assim: agora vocês creiam no Senhor, que a batalha já está entregue nas nossas mãos. Agora vocês creiam no que Deus fala através dos profetas, que vocês prosperarão. Ou seja, o rei acreditava que depois daquela batalha eles prosperariam. Eles não sabiam o que aconteceria durante a batalha, mas eles sabiam que eles sairiam prósperos daquela batalha. O rei sabia que ele estaria seguro, porque o rei dos reis mandou o rei que agora era servo do Senhor para a batalha. O rei agora, que era servo, que se prostrou ao Senhor como um sacerdote, a simplesmente adorar, a buscar o Senhor, né? Ele depositou toda a sua confiança, e o povo depositou a sua confiança também no Senhor, ouvindo a voz dos profetas, ouvindo a voz do seu rei, do seu líder. Amém? Então, quando a gente faz isso, nós vemos o resultado de uma intimidade, de uma obediência ao Senhor. Amém? Vamos para o versículo 22 agora, né, onde nós vemos o resultado da obediência e do temor a Deus. Olha que palavra maravilhosa. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. E a palavra vai dizer assim, no versículo seguinte, que o exército inimigo, né, começou a lutar contra os próprios exércitos que estavam aliados a eles, né, e começaram a se destruir, né, porque ali agora, né, Deus estava colocando um espírito de confusão, né, no exército inimigo ali, para que eles se autodestruíssem. No versículo 21, vamos ler aqui para não deixá-los acabados, né? E quando começaram a cantar, no versículo 23, né? E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor colocou emboscadas contra os filhos de Amon. Olha, quando louvaram, quando adoraram, quando intercederam, quando buscaram ao Senhor, o Senhor colocou emboscadas perante os seus inimigos. O Senhor destruiu os seus inimigos. Amém? Então o segredo está em que temam a Deus, confiem no Senhor e vocês estarão seguros. Obedeçam a voz do Senhor e Ele lutará por vós. Amém? Ele lutará pela sua família, Ele lutará pela sua casa. Mas o segredo está no que? Temer ao Senhor é buscar a sua face, é buscar a tua santidade. Amém? E no versículo 23, né? Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para destruir e exterminar, e ajudaram uns aos outros a se autodestruírem. Se destruíram mesmo.
E ali está, e vamos agora para o resultado, né? Depois da batalha. Primeiro, Deus ali pelejou por Israel. Deus ali pelejou por Judá, né? E o povo ali seguro louvava e adorava enquanto os exércitos inimigos iam se autodestruindo, né? E então, vamos agora para o versículo 25, né? Sabemos que todos ali se autodestruíram, né? Não encontraram ninguém vivo. E no versículo 25, a palavra fala assim: E vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância. Assim, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, que era muito. O despojo que era muito. Amém? Ou seja, então olha que coisa maravilhosa. Quando confiamos no Senhor, o Senhor ele nos faz nos sentir seguro. Quando confiamos na voz de Deus através dos profetas, através dos homens de Deus, e obedecemos e colocamos em prática, Deus ele nos faz prosperar, mesmo que seja numa terra deserta, né? Porque a palavra fala de que o povo saiu no deserto para encontrar com seus inimigos. Mas pode estar o deserto que for. Se você ouvir a voz de Deus e colocar em prática, Deus ele fará você prosperar no deserto. Deus ele nos fará prosperar aonde o inimigo parecia ser maior. Deus ele nos dará a prosperidade que ele tem nos prometido, mas isso é para aqueles que obedecem à voz de Deus. A primeira prosperidade que Deus quer fazer você ter é a confiança fixada nele, é a presença de Deus em você, porque a presença de Deus em você, ela te traz encorajamento. A riqueza de Deus em você, ela vai te trazer temor e abundância ao Senhor. E quando Deus lhe traz temor e abundância, quando Ele nos traz sabedoria em abundância, as riquezas que nós encontramos, nós não nos engrandecemos, nós não nos exaltemos, mas nós voltamos com aquelas riquezas e oferecemos ao Senhor. Ah, mas como assim? Nós não podemos ter o proveito dessas riquezas? Podem. A palavra fala que Deus deu aquelas riquezas, aquela batalha para o seu povo. Se nós lemos aqui, ó, e o seu povo vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos e acharam entre eles riquezas, né, em abundância, como objetos preciosos, e tomaram para si. Ou seja, Deus permitiu com que eles tomassem para si, né? E cadê? Aí a palavra vai falar assim, no versículo 26. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor, por isso chamaram aquele lugar de Vale de Beraca até o dia de hoje. Né? Por quê? Porque no lugar da guerra, no lugar da peleja, o povo colocou a adoração, o povo colocou a oração. No lugar de sangue, o povo colocou a intimidade com Deus. Ali, o sacrifício era o sacrifício que o povo ofertava ao Senhor, a oferta que o povo deu ao Senhor ali foi de louvor, foi de reconhecimento ao Senhor. Os primeiros frutos que o povo deu foi a sua vida ao Senhor, porque Deus manteve a vida do povo ali, né? O que Deus guardou foi o que o povo pediu. Aliás, o que Deus guardou foi o que Ele pediu, né? Deus guardou a vida do seu povo. Deus guardou a santidade. Deus guardou a pureza do seu povo. Por isso Deus pediu a sua adoração. Hoje a mesma coisa acontece. Deus ele só quer a nossa intimidade. Deus ele só quer a nossa busca. Amém? E a palavra fala que o reino de
o reino de Josafá foi tão próspero, né? Que antes dessas guerras, né? Povos nenhum conseguiam entrar em Jerusalém, porque o Senhor guardava a Jerusalém, guardava a Judá, guardava o reinado de Josafá, porque Josafá ele confiava no Senhor. Josafá ele buscava ao Senhor como a sua habitação, como o seu refrigério. Amém? Então eu quero deixar um simples versículo, né, que está em Salmos, né, 33, 34, né, agora eu lembrei. Eu ia falar 34, né, no vídeo anterior eu falei errado, agora eu acertei. No capítulo 34, versículo 7, onde a palavra fala assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e ele o livra. Amém? Provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele confia. Amém? Ou seja, então aquele que teme ao Senhor, Deus ele manda os seus anjos a pelejarem por ele. Eu quero te chamar hoje, nessa tarde, ou nessa noite, não sei o horário que você vai ver esse vídeo. Decida viver o sobrenatural com Deus. Decida deixar que Deus peleje as suas batalhas. Não sei qual é a grande multidão que tem se levantado contra a sua vida. É a enfermidade? É a depressão? É a perseguição? Qual é a multidão que tem perseguido a sua vida? Quais os inimigos que têm perseguido a sua casa? Que tem cercado, né, o seu convívio? Muitas das vezes uma presença ruim na sua vida. Deus ele pode te libertar. Deus ele pode guardar a sua casa. Qual é os inimigos, mais uma vez, que tem perseguido a sua vida? É as dúvidas, é os questionamentos. Coisas que te afastaram de Deus, trazendo dúvidas. Eu quero te convidar agora a viver o sobrenatural de Deus. Você que está cansado de viver sem paz na sua vida. Você que está cansado de viver inseguro. Você que está cansado de viver somente coisas velhas. E não ver nada novo do que Deus tem te preparado. Porque o mesmo Salomão disse em Eclesiastes que debaixo dos céus, na terra, não há nada novo. Mas o mesmo Jesus Cristo nos ensinou que aquele que anda segundo o Espírito vive as coisas que são do céu, vive as coisas que são do Espírito. Então, Deus ele quer te trazer espírito de encorajamento, Deus ele quer te trazer neste momento hoje. Espírito de confirmação, Deus ele quer te trazer hoje. Espírito de avivamento, Deus ele quer te trazer hoje. Espírito de positividade, espírito de graça, porque pela graça de Deus nós podemos receber a confirmação do Evangelho. Nós podemos receber a confirmação da aliança de Deus conosco. Mas para isso, nós devemos buscar a santidade, o relacionamento com Deus e deixar tudo o que é velho para trás. E deixar todas as coisas terrenas para trás para vivermos as coisas do céu, as coisas de cima, as coisas que Deus tem preparado para nós. Muitas das vezes o que nos impede de crescer é porque nós estamos pensando como o mundo pensa. Muitas das vezes o que tem tirado a sua paz é porque você tem dado ouvidos às notícias do mundo, porque você tem dado ouvidos, né? Aquilo que a TV fala, aquilo que o século deste tempo tem tentado moldar você, mas a palavra diz em Romanos 12, não deixai-vos moldar pela renovação deste mundo, mas transformai-vos pelo conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Transforme-se pelo que Cristo Jesus quer trazer para a sua vida. Amém? Você que quer ser liberto, quer ser curado, quer ter mais entendimento e sabedoria do que Deus quer trazer para a sua vida, deixa eu fazer uma oração rápida pela sua vida nesta tarde. Amém? Feche seus olhos então neste momento. Se você decidir entregar sua vida para Deus neste momento, se entregue. Vamos ter uns 5, 2 minutos aqui de oração e busca intensa por Deus, onde você é livre para falar com Deus. Amém? Querido Deus e Pai, Senhor, eu sou grato a Ti, Pai,
porque, Senhor, nesta tarde, o Senhor nos permitiu, Pai, trazer uma palavra de refrigério, uma palavra de conforto aos teus filhos. Sou grato a Ti, Senhor, meu Pai, porque nesta tarde o Senhor está nos trazendo, Senhor, ó Pai, uma seguridade, o Senhor está nos trazendo, Senhor, uma oportunidade de nos achegarmos a Ti e de colocarmos a nossa fé, de colocarmos a palavra, o decreto que o Senhor nos deu em prática, Pai. Pai, nesta tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero Te pedir, Pai, que em lugar, Senhor, de vergonha, em lugar, Senhor, Pai, querido Pai amado, Senhor, das enfermidades, Pai, em lugar, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, das inseguranças, Pai, em lugar, meu Pai, das confusões, que o Senhor derrame, Pai, refrigério, derrame luz sobre a vida dos Teus filhos, derrame paz e segurança na vida dos Teus filhos, derrame a honra, Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, se há algum filho aqui Teu nesta tarde, Pai, decidindo entregar sua vida para Ti, Jesus, Senhor, aceite esse Teu filho em segurança, Pai, aceite esse Teu filho nos céus, ó Pai, porque nós cremos no Senhor, na Sua palavra, que diz que o Senhor não faz a recepção de pessoas como está escrito, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, a Ti seja toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração para todo sempre, amém, e graças a Deus, amém. Você que crê, diga amém, busca ao Senhor enquanto se pode, amém, porque a palavra de Jesus é a palavra do Senhor Jesus perdão meus irmãos, a palavra do Senhor Jesus é o alimento que nunca nos falta, se nós buscarmos intensamente, amém? Busca uma igreja mais próxima aí, hoje ou esta semana, que o Espírito Santo de Deus ele possa te mover, ele possa te incomodar, né? Porque a palavra nos diz, né? Está escrito que não é por força que nós podemos consolidar cada um aí, mas é pelo trabalho do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus ele que converte, né? É ele que atrai, né, para a presença de Deus. Então eu espero que essa palavra que eu trouxe hoje tenha edificado a vida de vocês. Até a próxima, viu, gente? Fiquem com Deus.